Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui Capitão América, o julgamento do Capitão América, mais um encadernado da Marvel Deluxe, da fase do Ed Brubaker, essa fase incrível aqui que trouxe pra gente de volta, né, o Buck Banners, mas como o Soldado Invernal, né, o Buck Banners que era o antigo auxiliar do Capitão América lá na Segunda Guerra, né, nós temos a volta dele aqui, mas como um terrorista, um assassino chamado Soldado Invernal, e a gente teve toda essa mitologia, toda essa história envolvendo o Soldado Invernal, a remissão dele, né? O resgate dele, de mente dele, de coração dele, né? O Steve Rogers, Capitão América original, foi muito responsável por isso, o Sam Wilson, a Natasha, enfim, a gente viu tudo isso nesses encadernados passados, e a gente tem hoje esse Buck Banners como sendo o Capitão América. E é esse Capitão América, Buck Banners, que vai passar por esse julgamento aqui, né? E a gente tem ele aqui sendo conduzido por esse policial nessa capa aqui, que realmente também ficou muito boa, né? Enfim, temos aqui a lombada também, Capitão América, o julgamento do Capitão América, Marvel. Temos também aqui a contracapa com essa belíssima imagem aqui, uma imagem significativa, onde nós temos Buck, né? Sendo que o Buck Soldado Invernal está pesando mais do que o Buck Capitão América nessa balança aqui, ou seja, as atitudes do Buck como Soldado Invernal estão pesando mais do que as atitudes heróicas do Buck como Capitão América. Na mira da justiça, está aí o texto para que vocês possam pausar e ler. Está aqui as edições que estão vindo nesses 460 páginas desse encadernado aqui de Capitão América, o julgamento do Capitão América, ok? Vamos dar uma olhadinha no quadrinho por dentro, vamos ver como é que está essa edição. As edições da Marvel Deluxe sempre muito bonitas, muito caprichadas, né? Edições realmente que davam prazer da gente adquirir e ler, né? Enfim, Ed Brubaker roteiros, também temos roteiristas convidados, desenhistas convidados. Entre os desenhistas principais, a gente tem até o Michael Deodato Jr., o Daniel Acunha, temos também arte finalistas, um time de arte finalistas convidados. Nas cores a gente tem um time também de artistas, né, e convidados também. Enfim, temos um time enorme de artistas envolvidos aqui neste encadernado Capitão América, o julgamento do Capitão América. Um prefácio. O que aconteceu anteriormente até aqui, o último encadernado anterior a esse aqui foi o renascimento do Steve Rogers, né? Nós tivemos Capitão América Renascimento, onde nós tivemos aí o ressurgimento do Steve Rogers, né? Aqui no nosso mundo de volta, né? Ou seja, ele teria sido morto alguns encadernados atrás, a gente sabe lá da morte do Capitão América após a Guerra Civil, e o Ed Brubaker trouxe, assim como o Ed Brubaker mata o Capitão América, ele traz de volta o Capitão América alguns encadernados depois, né? Enfim, e aí nós temos o início da nossa história aqui, onde nós vamos ter o Barão Zemo descobrindo que o Capitão América atual é o Buck Banners, né? Que ele também sabe ser o Soldado Invernal, e ele agora está vendo esse mesmo Soldado Invernal, esse mesmo Buck, que foi um assassino, um criminoso, um terrorista, sendo redimido e lutando aqui ao lado dos heróis e da comunidade heróica, né, sendo considerado por todos um herói, né, e tendo o apoio dos heróis também. E ele fica extremamente irritado com isso, extremamente aborrecido com isso. O Buck, a gente vê que o Buck ainda não se livrou de seus traumas, de sua culpa em relação aos atos que ele cometeu como Soldado Invernal. Ele ainda se culpa muito e ainda acha que deve merecer, né, usar o escudo e o uniforme do Capitão América. Ele ainda mantém um romance com a Natasha Romanoff, que é a Viúva Negra. A gente vai ver que o Barão Zemo, que não é o Barão Zemo original, é o filho do Barão Zemo aqui, ele vai até a Ilha dos Exilados e vai conseguir aqui o auxílio, né, a aliança com o Mão de Ferro Hauptmann, tá? Esse Mão de Ferro Hauptmann e essa Ilha dos Exilados, ela vai aparecer aqui pela primeira vez nesse encadernado da Salva de Falcão, onde nós vamos ter aqui o primeiro momento, que é nessa Ilha dos Exilados, né? Que é o primeiro momento aqui em que o Steve Rogers e o Sam Wilson se conhecem, né? Ele é aqui, ó, a chegada do Falcão, é o momento em que o Falcão surge, é nessa ilha dos exilados, né? Inclusive nós vamos ter até que o personagem, o Mão de Ferro Hauptmann, está aqui nessa história também. Enfim, se vocês quiserem saber desse momento, é só dar uma olhada no vídeo aqui, Falcão, pela editora Salva de Capa Vermelha, ok?
E aí o Zemo consegue o auxílio desse Hyptman, Mão de Ferro, e eles juntos então vão começar a arquitetar um plano para destruir a imagem do Buck, a imagem do Capitão América, Buck Banners, né? Inclusive vão até injetar um nanovírus no Buck, né? O Sam Wilson vai sofrer um atentado aqui, o Buck já tendo sido infectado com esse nanovírus, vai começar a agredir policiais, né, espancar policiais na rua após o Hyptman invadir o hospital tentando ali, né, já tudo fazendo parte desse plano para provocar uma luta contra o Capitão América, né, contra o Buck e fazer com que ele enfrentasse policiais enxergando eles como nazistas. A gente vai ver também aqui que nesse Instituto para Criminosos Insanos, o Barão Zemo visita a filha do Caveira Vermelha, a Pecado, né, que inclusive está com seu rosto deformado aqui, ficando realmente muito parecida aqui com o pai, né, com aquela máscara que o pai usava, né? Enfim, e aí nós vamos ter toda essa trama envolvendo aí, né, o Zemo tentando de todas as formas aqui sujar e destruir a imagem do Capitão América, Buck Banners, né? E aí esse espancamento que eu estava falando desses policiais por parte do Capitão América, Buck, né? Isso vai repercutir muito mal na imprensa, né? Porque todos vão assistir, porque um helicóptero da imprensa vai filmar essas agressões e a opinião pública vai começar a questionar quem é este homem por trás da máscara, né? Porque antes eles sabiam que o homem era o Steve Rogers, mas quem é este homem agora por trás da máscara que espanca policiais vestindo o uniforme do Capitão América, empunhando o escudo, né? E a gente vai ter também, obviamente, que ele é infectado por esse nanovírus vai ter que ser retirado do corpo dele. E esse nanovírus vai ser retirado do corpo dele pela Jane Foster, né, que trabalhando agora junto com os Vingadores, vai então, através de um pulso eletromagnético, neutralizar esses nanovírus, né? E aí o Bucky e a Natasha vão atrás da mulher que teria infectado ele, que se passou por uma garçonete, que obviamente era uma das agentes do Barão Zemo, que infectou o Buck ali, e eles encontram essa mulher depois, só que ela está aqui uniformizada como se fosse o besouro, né? Ela não chega a se intitular besouro, mas ela está com um uniforme muito semelhante ao dele, né? E eles têm um trabalho danado para conseguir capturar essa mulher. É uma mulher que, apesar de não estar muito familiarizada com o seu uniforme novo ali, com essa armadura, com esse equipamento, mas consegue dar um bom suor aqui no Capitão América Bucky e na Natasha Romanoff, a Viúva Negra. Mas eles vão conseguir, né? Eles vão conseguir derrotar essa mulher aí, vão conseguir prendê-la e vão tentar interrogar ela para que ela então possa dizer quem é que estaria por trás deste plano, quem que estaria por trás disso, de tentar, de ter feito com que o Buck fosse infectado por esses nanovírus, né? Só que ela não vai dizer, ela não vai revelar o nome ali, inclusive ela vai até rir da cara deles, né? Porque eles vão tentar de todas as formas tirar a informação dela, mas ela não vai cair. Obviamente que em determinado momento, de acordo com que a investigação ela vai avançando, eles vão chegar ao nome de Zemo, né? Do Barão Zemo. E aí eles percebem que realmente eles precisam tomar muito cuidado. Só que a imprensa, né, cerca os dois aqui em determinado momento. Por que a imprensa está cercando os dois? Porque foi revelado na TV que o antigo parceiro do Capitão América na Segunda Guerra, o Buck Banners, teria se tornado o Soldado Invernal, um assassino a mando do governo soviético na época da Guerra Fria, né? E esse assassino chamado Soldado Invernal teria matado dezenas de pessoas e agora esse mesmo homem estaria usando o uniforme do Capitão América e empunhando o escudo, né? Isso repercute muito mal, inclusive dentro do governo dos Estados Unidos, né? E a gente vai ver aqui que o Buck é aconselhado pelo Sam e pelo Steve Rogers, né, a sumir por um tempo, mas ele não vai conseguir fazer isso, por quê? Porque o Barão Zemo deixa um recadinho lá no espelho da casa dele, dizendo que é porque ele está esperando ele, né, onde ele nasceu, ou seja, onde o Buck como parceiro do Capitão América, não o Buck como pessoa, né, mas o Buck como parceiro do Capitão América nasceu, ou seja, na base militar onde eles se conheceram. E aí o Buck parte para lá de moto, desobedecendo as ordens do Steve, né, e aí quando eles chegam até o apartamento para tentar encontrar com o Buck, né,
e dá um certo sumiço nele, eles não encontram mais o Buck e ainda são surpreendidos, né, pelo Hauptmann Mão de Ferro, que acaba explodindo ali o apartamento deles, o que vai causar uma luta entre os quatro, né? O Sam, a Natasha, o Steve versus o Mão de Ferro Hauptmann. Enquanto isso, o Buck está lá no quartel, né, general lá onde ele conheceu, lá na base militar, onde ele conheceu o Steve Rogers, e lá ele vai enfrentar o Barão Zemo, né? Então vai surgir aqui dois momentos de luta, né, onde o Mão de Ferro vai enfrentar o Steve Rogers, a Natasha e o Sam Wilson, enquanto lá na base militar nós vamos ter o Buck, Capitão América, enfrentando o filho do Barão Zemo, que hoje é o Barão Zemo atual. E aí quando o Steve consegue derrotar o Mão de Ferro, né, e pergunta, né, tentando arrancar dele onde estaria o Buck, o Mão de Ferro diz que já é tarde demais, que o Buck já estaria muito longe dali. E é um momento que a gente consegue ver aqui a definição da luta entre o Barão Zemo e o Buck, que a princípio a gente acha até que o Buck venceu aqui, inclusive ele mesmo acha que ele venceu, só que aí o Barão Zemo, com muita astúcia, acaba neutralizando o braço mecânico do Buck e acaba então levando ele prisioneiro, né? E o Buck então é levado prisioneiro para a ilha, aquela mesma ilha onde aquele avião com aquele míssil, né, foi lançado lá e o Capitão América caiu daquele avião e o Buck explodiu junto com o avião, ou seja, aquela mesma ilha, a ilha do Barão Zemo, né? E aí o Buck é colocado de volta nesse cenário ali, revivendo todas essas imagens, revivendo todas essas lembranças aí. O que é muito interessante é que o Ed Brubaker, ele utiliza muito desse passado do Capitão América, Steve Rogers, e muito desse passado do Buck Banners, né? A gente fica passeando por esses momentos, ele ao mesmo tempo, ele revive, né? Ele faz com que os personagens, eles estejam revivendo esse momento o tempo todo, o que é muito interessante para a gente que já leu, para a gente que conhece, mas também muito interessante para o leitor novo, né? Porque ele acaba ficando mais familiarizado com toda a história anterior desses personagens aí. Aí, obviamente, aqui que a gente vai ter mais uma vez, né, o Buck se achando vencedor aqui, ele é muito displicente, acaba sendo muito displicente, muito autoconfiante e acaba mais uma vez aqui achando que venceu o Zemo, mas acaba derrotado ali e ainda por cima é preso novamente em um avião que é disparado novamente ali, né? E ele se vê diante da mesma cena que ele viveu há tantos anos atrás ali. Só que diferentemente do passado, ele consegue se soltar a tempo do avião explodir, né? E cai ali nas águas do Canal da Mancha. E quando ele consegue voltar para a ilha, o Barão Zemo ele já sumiu, ele já fugiu, né? E aí ele é ali resgatado então pelo Steve Rogers, pela Natasha e pelo Sam, que já sabem onde ele estava, né? Já tinham descoberto onde ele estava e puderam ir até ali resgatá-lo. Só que aí a revelação do Buck como soldado invernal já trouxe muitos problemas, né? A imprensa já sabe, a população já sabe, a opinião pública já sabe, há também cria alguns problemas entre os próprios Vingadores ali, né? Porque afinal de contas, há pouco tempo, o Buck teria cometido crimes ainda pesados, como aquele atentado lá na Filadélfia, né? E a morte do Jack Monroe, que é o Nômade, né? Aquele tipo personagem, o Nômade, que assumiu o manto de Nômade após o Steve Rogers deixar de ser o Nômade, né? O Jack Monroe assume esse manto aí e o Buck, né, como soldado invernal, mata esse personagem. A gente tem aqui o presidente dos Estados Unidos, né, tá vendo? Que é nitidamente aqui a gente percebe que é a representação aqui do Barack Obama, né? Onde nós vamos ter esse presidente, o governo americano, questionando e querendo, né, uma solução para o caso do Buck. E a gente vai ver também um Steve Rogers aqui, né, tentando defender o Buck o tempo todo, dizendo que ele não estava em seu estado normal, que a mente dele estava totalmente dominada, mas que ele, como pessoa, né, ele era alguém correto e ele era um herói, né? Que na verdade a mente dele é que estava sendo controlada por outras pessoas, né? Pela Sala Vermelha lá da União Soviética. E aí isso tudo, né, vai gerar muita discussão, vai gerar muita diálogo bom aqui, né? Porque a gente pensa, poxa, mas
é muita conversa, é muito diálogo, mas todos os diálogos são excelentes aqui. A gente tem a gente tem conversas muito boas aqui, e entre elas está essa conversa aqui entre o Buck e o Steve Rogers, onde é decidido aqui, né, que o Buck ele decide se entregar então à justiça, se entregar às autoridades, e é neste momento que ele se entrega às autoridades que surge aqui novamente a personagem da Pecado, né? Ela vai ser aqui liberta, ela vai ser liberta aqui por outro personagem que se chama O Grande Mestre. O Grande Mestre, né, é um personagem que enfrentou o Capitão América e o Buck lá na Segunda Guerra, e que é trazido de volta aqui pelo Caveira Vermelha. Ele era um skinhead, acabou recebendo um soro de super soldado, um soro, e ele acabou ficando mais forte, mais ágil, e passou a ser o novo grande mestre. Eu pausei aqui nessa pausei nesta página para que vocês possam ver aqui as repercussões na imprensa, né, a opinião pública contra o Buck, alguns a favor, e o Buck sendo preso aqui em uma penitenciária federal, e o momento aqui que o Capitão América traz para o caso, para defender o Buck, a Bernadette, né? A Bernadette Rosenthal. A Bernadette Rosenthal, que surge aqui em Capitão América também, da Salva de Capa Vermelha. Inclusive, quando eu comecei a ler Capitão América, lá nos anos 80, a namorada do Capitão América era a Bernadette, né? A Bernadette era essa namoradinha. Tá aqui ela aqui, ó, tá vendo? Ó? Tá aqui ela sendo representada. Esse é o momento em que eles se conhecem, né? Eles se conheceram aqui, e ela já era ali recém-formada em Direito, né? E é muito interessante essa história aqui do Capitão América pela Salva de Capa Vermelha, inclusive com desenhos aqui do John Byrne, né? Enfim, essa mesma Bernadette, hoje, né, ela é contratada aqui pelo Steve Rogers para defender o Buck, né? E ela então vai armar toda a defesa ali, uma defesa muito difícil, né? Porque afinal de contas, até pouco tempo, o Buck teria cometido ainda atos criminosos, né? Como eu disse, assassinando o Jack Monroe e no atentado lá na Filadélfia, né? Onde foi morto várias pessoas americanos, né? Ali, e aí isso realmente está causando um problema muito grande na opinião pública. Essas cenas aqui são as cenas aqui de resgate, né? Da Pecado, onde o grande mestre aqui está resgatando a Pecado daquela instituição, daquela prisão para criminosos insanos, né? E a gente vai vendo todo esse desenvolvimento aqui, tudo aquilo que a defesa do Buck está tentando fazer para ajudá-lo. Inclusive a gente vai ver que o Sam Wilson e a Natasha eles vão até Chicago para recrutar ali, levar o Dr. Fausto, sim, esse mesmo Dr. Fausto que por algum tempo dominou realmente a mente do Soldado Invernal ali, né, para que ele possa então dar o seu depoimento em favor do Soldado Invernal e possa assim então tentar inocentá-lo de alguma forma, né? Só que a situação do Buck fica cada vez pior. Por quê? Porque a Pecado agora, se intitulando Caveira Vermelha, a nova Caveira Vermelha, né? Ela vai fazer de tudo também, assim como o Barão Zemo, para destruir a imagem e complicar ainda mais a imagem do Capitão América Buck, né? A gente vai ver que o Dr. Fausto, através de um acordo ali, meio que forçado, ele vai ficar ali, né, e vai depor em favor do Buck ali, né, a gente vai ver tudo isso, a gente vai ver também aqui que a Pecado tem os seus traumas também, né, porque ela foi muito rejeitada pelo pai no passado, e a gente vai ver que ela fica o tempo todo tentando provar para o pai, né, e até hoje, mesmo achando que o pai está morto, ela ainda quer provar que ela consegue ser a substituta perfeita do Caveira Vermelha. E o julgamento ele vai se desenvolvendo, essa parte do julgamento é muito boa, os depoimentos, o juiz, o promotor, realmente é uma fase excelente essa fase aqui, esse encadernado do Capitão América, o julgamento do Capitão América. A gente vai ver que a Bernadette tenta reverter, né, indo à imprensa, dando o seu depoimento sobre o seu cliente para tentar reverter, né, todo esse massacre, né, que a mídia tem feito em cima dele. No entanto, para piorar mais a situação, a Pecado também vai à imprensa e solta essa fita aqui, né, dizendo que o Buck sabia o tempo todo o que ele estava fazendo, que ele não estava sob
controle mental nenhum. Isso tudo só piora a situação do Buck no seu julgamento. E ele, inclusive, sofre até algumas agressões dentro da penitenciária, né? E aí a gente vai ver, né, que o Sam Wilson e a Natasha, eles vão, de alguma forma, tentar ajudar o Buck, tentando capturar a Pecado, né? Para que esses atentados virtuais que o Buck está sofrendo através da imprensa, eles parem, né? Só que aí eles vão se dar mal, porque eles vão enfrentar a Pecado e o Grande Mestre, e eles vão acabar sendo ali capturados, né? Os dois vão acabar sendo capturados e vão acabar sendo levados ali para a Estátua da Liberdade, porque a Pecado, né, a Caveira Vermelha, no caso aqui, vai colocar bombas, várias bombas, algumas toneladas de bombas na Estátua da Liberdade, e vai usar ali o Sam Wilson e a Natasha como isca para tentar atrair o Buck. Exatamente, eles querem que o Buck fuja, eles querem que o Buck fuja de seu julgamento e fuja da prisão, o que vai causar realmente piorar muito mais ainda a situação dele, né? A gente vê alguns depoimentos aqui, como o depoimento do Norman Osborn, a gente vai ver o depoimento do Dr. Faustus, que foi um depoimento muito significativo aqui, que realmente ajuda bastante o Buck aqui, né? A gente vê que no momento que está acontecendo o julgamento, acontece um atentado, inclusive o Buck, ele até ajuda a deter esse criminoso que estava ali dentro do tribunal, né? E só que ele fica sabendo que a Natasha e o Sam Wilson estão, né, presos lá, que amarrados, cercados de explosivos na Estátua da Liberdade. Ele quer ir lá para ajudar os dois, né? Só que o Steve Rogers e o juiz não permitem isso. Só que ele, com a ajuda do Dr. Faustus, né, que também está preso, acabou sendo preso ali, ele vai fugir, né? E o Dr. Faustus ajuda ele a fugir, e é exatamente o que ele vai fazer. Ele vai fugir e ele vai até a Estátua da Liberdade para tentar, então, salvar os amigos dele, e aí ele começa uma luta aqui incrível, né? Uma luta muito boa aqui contra a Pecado e contra o Grande Mestre, né? Obviamente que ele não vai passar por essa luta sozinho, ele vai receber a ajuda ali do Steve Rogers e da Sharon Carter, né? E os dois vão ajudar ali, só que eles não vão conseguir impedir a Pecado de explodir, né, parte da Estátua da Liberdade, né? Eles vão conseguir impedir que os dois, que o Sam Wilson e a Natasha morram, mas não vão impedir a destruição de uma parte da Estátua da Liberdade, né? E nem muito menos a fuga da Pecado. A Pecado vai conseguir fugir, né? E aí a Estátua da Liberdade vai ficar ali avariada, na verdade, ela vai ficar ali com o olho aberto. O Steve Rogers até diz que a Estátua da Liberdade ficou com o olho roxo, né? E aí eles ficam ali realmente se sentindo ao mesmo tempo que felizes, porque conseguem ali libertar o Sam e a Natasha, mas ao mesmo tempo ficam com o sentimento de que eles foram atingidos, né? No julgamento, né, no último dia do julgamento, onde vai ser dada a sentença, o Buck acaba sendo ali inocentado, né? Ele acaba saindo livre ali, né? E todos ficam muito felizes, mas nesse exato momento em que ele sai livre também chegam ali alguns agentes, alguns integrantes do governo soviético ali reivindicando a extradição do Buck para a União Soviética para que ele possa cumprir sua pena, já que ele foi julgado lá na União Soviética à revelia. A revelia significa que ele foi julgado sem estar presente, né? Então ele foi julgado lá e considerado culpado. E aí a gente vai ver todo o desenvolvimento disso também nesse encadernado. Essa história aqui, né, é uma história que aparece aqui um pouco isolada, que é o momento em que um novo Capitão América surge. Exatamente. Alguém se candidata a título aqui de Capitão América, ele recebe um soro aqui, recebe, né, todo um tratamento aqui e acaba ficando mais forte, acaba ficando mais ágil e começa então a atuar aqui como Capitão América. Só que o Steve Rogers, né, o comandante Rogers, não acha nada legal isso e consegue então, né, encontrar com esse homem que está aqui, né, em uma missão, inclusive contra agentes da IMA, né? E após essa missão aqui, que quase que ele se dá mal, inclusive, né? Ele acaba então recebendo a ajuda do Steve Rogers, né? Que no final aqui acaba convencendo ele de que ele deve então abandonar
o escudo e abandonar o uniforme. Ele então acaba acatando isso e acaba então deixando novamente o cargo de Capitão América vago, porque afinal de contas o Steve Rogers não assume mais que ele é o Capitão América, e o Buck, que era o Capitão América, está preso lá na União Soviética, ele foi extraditado. Então, o Capitão América, a vaga de Capitão América está vaga. E aí, esse rapaz tentou preencher isso e a gente descobre no final que tudo isso foi uma trama do Nick Fury, que quer forçar o Steve Rogers a tomar de volta ali o escudo e a vestir novamente a bandeira dos Estados Unidos, né? E aí, aqui nós vamos ter a continuidade aqui da história do Buck. Ele já está preso aqui em um gulag seria a prisão, né, lá na União Soviética, e aqui a gente vai ter um desenvolvimento muito legal também, onde a gente vai ver bastante coisa do passado do Soldado Invernal aqui. Ele vai enfrentar alguns inimigos do passado, companheiros, entre eles aqui a Ursa Maior, enfim, existe uma trama muito boa acontecendo aqui nessa história aqui, nesse momento em que o Buck está preso, né, onde a gente vai ver aqui que há uma espécie de ringue de lutas ali, de apostas, né? Inclusive o próprio diretor desse presídio aposta, e a gente vai ver vários personagens aqui, como o Dínamo Escarlate, entre outros personagens soviéticos aqui, que nós já ouvimos muito falar aí em toda essa fase Marvel, né? E é muito legal isso, porque a gente vai ver muita coisa do passado do Soldado Invernal, bastante coisa sendo revelada pra gente. É muito, muito interessante. E ao mesmo tempo a gente vai ver aqui a tentativa, né, da Natasha e da Sharon Carter, né, e do Steve de tentar levar de volta o Buck para os Estados Unidos, né, para que ele possa ser tirado dessa prisão e sair desse inferno que ele está vivendo aqui. Essa história é muito boa, essa parte aqui desse encadernado é muito, muito boa mesmo. Os diálogos são excelentes, a trama é muito boa, ao mesmo tempo que a gente vê que a gente acha que o Buck tem algum amigo aqui, mas na verdade a gente vê que ele não tem amigo nenhum. Tudo faz parte de um grande plano aqui para tentar pegá-lo realmente, porque ele ainda teria comandos mentais ainda escondidos lá bem no fundo do seu cérebro, né, que podem ser ainda ativados para que ele possa cometer atentados no território americano. Olha que coisa interessante aqui. E a gente vê aqui o momento em que a Sharon Carter e a Natasha estão lá na União Soviética tentando arrumar um jeito, né, de descobrir, né, alguma coisa que possa fazer com que essa sentença dada a ele lá na União Soviética seja realmente anulada, no caso Rússia hoje em dia, né? A gente vê também que aqui nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, né, o Steve Rogers fica tentando também, junto às autoridades americanas, descobrir alguma forma, arrumar algum jeito, né, de trazer o Buck de volta. Só que ele descobre que uma dessas autoridades americanas tinha um pacto, uma aliança com esses soviéticos, né, e agora vários dessas pessoas que estavam envolvidas nessa ida do Buck para a Rússia acabam sendo assassinados ou sofrendo tentativas de assassinato, revelando que existe um complô muito grande, né? Existe uma trama muito grande por trás de tudo isso. E a gente vê que realmente que a história é muito bem desenvolvida, são várias frentes, são várias camadas. O Ed Brubaker realmente escreve muito bem, ele deixa a gente muito envolvido, né? A gente fica muito envolvido com toda a trama que está acontecendo. Eu falo para vocês, a gente começa a ler isso aqui, reler no caso, né? Não é o meu caso, a gente começa a reler e a gente não tem vontade de parar de ler, né? Porque realmente é muito envolvente, é muito legal a gente ler tudo isso aqui. Enfim, e aí no final aqui, obviamente, que o Buck vai passar por toda essa situação aqui de prisão, né, de ter quase novamente a sua mente com esses comandos mentais ativados ali, mas no final ele vai acabar sendo resgatado, né? No final de contas aqui ele vai acabar ele mesmo chegando à conclusão de que ele precisa tentar fugir dali por conta própria. Vão acontecer algumas explosões, né? Essas explosões vão acontecer ali e no meio dessa confusão toda a Natasha vai conseguir então resgatá-lo, né? Ela vai conseguir encontrar o Buck ali e conseguir resgatar o Buck dessa situação toda que ele está vivendo, que ele está passando ali nesse gulag, né? Nessa prisão lá soviética, né?
é o momento que a gente está vendo, esses momentos finais, o momento em que a Natasha está resgatando ele aqui, né? Enfim, muito, muito legal essa história, uma história muito envolvente, com uma trama muito boa, diálogos excelentes, ações excelentes também, né? São várias camadas envolvendo a população, envolvendo o governo, enfim, muito, muito legal mesmo. E aí nós temos algumas histórias complementares aqui no final, onde nós vamos ver aqui o Capitão América em dúvida, né? O Capitão América Steve Rogers em dúvida se ele deve voltar a usar o manto dele, se deve voltar a usar o escudo aqui, enfim, é muito legal. Ele começa a reviver momentos do seu passado, onde os Vingadores o encontraram, a Guerra Civil, o encontro dele com Sam Wilson, enfim, são vários momentos revistos aqui. O mais interessante, né, que esses momentos aqui, por mais que a gente já tenha visto, ficam muito interessantes cada vez que a gente lê, né? Por exemplo, esse momento aqui é um momento mais íntimo, mais pessoal do Steve Rogers, onde ele conhece uma mulher, né? E os dois acabam sendo retratados em um quadro. Esse quadro ele vai a leilão, e quem está colocando esse quadro a leilão é a neta dessa mulher, e é muito interessante a gente ver essa história pessoal do Capitão América também. O Ed Brubaker, muitas vezes, ele coloca essas histórias pessoais aqui, íntimas da vida do personagem, o que faz quebrar um pouco o ritmo, né, e ao mesmo tempo traz novidades pra gente. Essa outra história aqui, o Capitão América está tentando, com seus desenhos, afinal de contas ele desenha muito bem, o Steve Rogers, fazer uma exposição em homenagem ao Capitão América, mas na verdade é uma trama aqui para que ele possa encontrar um clone de Adolf Hitler, né? E é muito interessante essa história também, uma história curtinha, mas bem legal. Essa outra história aqui, onde nós temos mais uma história aqui, onde o Steve está ajudando pessoas depois de um furacão, né? E vai ajudar essas pessoas e vai acabar descobrindo bases subterrâneas da IMA, né? Em uma cidade do interior. Também muito legal essa trama aqui. E aí, por último, acho que nós vamos ter aqui, né, uma história envolvendo o Barão Sangue, né, onde o Steve Rogers acaba, lá na Segunda Guerra, ele foi mordido pelo Barão Sangue e acabou virando um de seus vampiros ali, mas acabou se curando exatamente mordendo de volta o Barão Sangue. Uma história também muito legal, muito interessante aqui no final aqui desse encadernado de Capitão América, o julgamento do Capitão América. Ainda temos mais uma aqui, onde o Capitão América e o Union Jack, na época da Segunda Guerra, estão aqui tentando impedir a destruição de uma ponte em uma pequena cidade da Itália, né? Uma história também muito legal, muito interessante aqui, envolvendo o Union Jack e o Capitão América na época da Segunda Guerra Mundial. E por fim, a galeria de capas, onde nós temos essas capas belíssimas aí, que vocês podem dar pausa, né? Caso vocês queiram ver com mais detalhes, ok? Capas muito bonitas, muito, muito bem desenhadas realmente. Dá prazer a gente ver essas capas, né? Capas belíssimas aqui. E assim nós vamos terminando este encadernado Capitão América, o julgamento do Capitão América. Ficam faltando então 2 encadernados para o fim dessa fase do Ed Brubaker. Pessoal, um grande abraço, obrigado por assistirem e fiquem com Deus.